Daí no domingo nós não vamos ter escola bíblica, tá? Então, no dia seguinte, que é o domingo, não vamos ter a escola bíblica e vamos ter só no outro domingo, então, a escola bíblica dominical. Amém? Eu estou com dor de garganta desde cedo, né? Já fui lá, fiz o culto, cantei, preguei, estamos de volta aqui. Está doendo bastante, mas eu sei que Deus abençoou lá e vai abençoar você aqui também. Amém? 1 e 2. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Você que tem a Bíblia, Mateus capítulo 22, Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 15, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 15. Amém? Vamos lá? Os irmãos acharam? Vamos lá. A questão do tributo. Então, retirando-se os filisteus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Amém? Feche os seus olhos. Soberano Deus, bendito é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus Criador dos céus e da terra, em cuja presença nós estamos. A tua palavra diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Derrama agora a tua unção, o teu poder, a tua graça, a tua virtude, o teu Espírito Santo, e que a tua palavra venha, ó Deus, encher as nossas vidas e os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Por favor, os irmãos podem assentar. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Irmãos, antes de nós meditarmos a palavra do Senhor, nós estamos transmitindo esse culto aqui direto da nossa sede. E antes de eu dar continuidade na palavra do Senhor, eu gostaria de
de parabenizar o trabalho que o Lucas Martins tem feito lá na Web Gospel, né? Um trabalho muito bem feito, um trabalho que nós, quando entramos no nosso site, nós já entramos e já tem os cânticos, os louvores, e esse moço tem feito um trabalho muito bonito, que Deus possa abençoar, e eu sei que ele está lá nos ouvindo, e que Deus possa abençoar o seu trabalho, o seu ministério, a sua família, e que a unção de Deus continue na sua vida, e que essa rádio, que é a Web Gospel, possa crescer cada vez mais e possa alcançar muitas vidas, como tem feito. Muitas pessoas entram no site e ficam durante o dia todo ouvindo os cânticos, recebendo a bênção de Deus através do louvor e através da oração. Que Deus possa abençoar a vida, então, do nosso irmão Lucas Martins, lá na cidade de São Paulo. Amém? Vamos aqui, então, meditando a palavra de Deus. Nós estamos para comprar alguns equipamentos de som, mesa e algumas coisas mais, que a gente tenha uma qualidade melhor do nosso som. Amém? Vamos lá. Sobre essa passagem, a questão do tributo, nós vemos aqui que foi armado para Jesus uma armadilha, porque as pessoas queriam pegá-lo em alguma palavra, porque eles odiavam Jesus, queriam matá-lo, mas não havia motivo, não havia razão para fazê-lo isso. Por quê? Porque Jesus era perfeito, não tinha defeito. Jesus não tinha nenhum defeito, era um homem perfeito, santo, o Filho de Deus, o unigênito de Deus. E de repente, o que acontece? Quando ele está diante de uma multidão, chega alguns, diz aqui, e enviaram-lhe os seus discípulos como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Nós sabemos que o Senhor traz a palavra, e a palavra de Deus, o Senhor não olha para quem? Traz a mensagem que toca, que alcança o coração do homem e transforma a vida do homem. Tu és verdadeiro, sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus. Agora, dize-nos uma coisa, isso porque queriam experimentar Jesus, e disseram eles então na pergunta: o que te parece? É lícito pagar o tributo a Deus? O tributo a César? Seria lícito? Então aqueles homens estavam experimentando Jesus, porque se ele dissesse assim: não, vocês não devem pagar o tributo a César, então o que aconteceria? Os soldados romanos estavam ali e poderiam prendê-lo ou até matá-lo, porque ele estava contra César. Se ele diz assim: não, vocês têm que pagar, por quê? Porque o certo é vocês pagarem o tributo, então o que aconteceria? Aí o povo se revoltaria contra ele. Então ele estava numa situação, e ele disse: hipócritas, por que me experimentais? Vocês querem saber? Vocês querem que eu diga para vocês? Então, tragam-me uma moeda. E eles trouxeram uma moeda para Jesus. E ele disse assim: de quem é a imagem que está nessa moeda? E eles disseram: é a imagem de César. Então vocês devem dar a César o que é de César, e vocês devem dar a Deus aquilo que pertence a Deus. Ele dizia isso com respeito ao quê? Se a imagem de César está nesta moeda, dê a moeda para ele.
Mas eu quero que vocês entendam que a imagem que está em vocês é a imagem de Deus. Quando ele disse, vocês deem a Deus o que é de Deus, ele estava dizendo, dê o seu coração a Deus, dê a sua alma a Deus, dê a sua vida a Deus, porque quando Deus fez o homem, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a imagem, como a imagem de César estava talhada naquela moeda, Jesus queria dizer que a imagem de Deus está esculpida na sua vida e no seu coração. Então, se deve se dar para César aquilo que tem a imagem de César, então vocês são propriedade de Deus, porque em vocês está a imagem de Deus. O que Jesus queria dizer, que quando Deus preparou o lago de fogo e enxofre, foi preparado, a Bíblia diz, para o diabo e os seus anjos, para o diabo e os seus demônios. Não foi preparado para que o homem fosse lançado, mas o homem, quando Deus criou, foi preparado para o homem um Éden, o jardim de Deus, onde Deus visitava o homem todos os dias. O prazer de Deus, nós louvamos aqui, tua presença é o meu prazer, a tua presença é o meu prazer. E quando nós estamos dizendo que a presença de Deus é o prazer, é porque nós estamos no jardim de Deus. Onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estou no meio de vós. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita no meio do louvor. E se nós estamos cantando, adorando, buscando, estamos cultuando a Deus, significa que a presença dEle está nesse lugar. E por que a presença dEle está nesse lugar? Porque Ele visitava o jardim onde estava o homem feito à sua imagem e semelhança. Nós não fomos feitos à imagem do diabo para sermos entregues ao diabo, mas fomos feitos à imagem de Deus para que fôssemos entregues a Deus. Então o que Jesus queria dizer, todos vocês que estão me ouvindo, independente se são judeus ou não judeus, todos vocês têm a marca, têm a imagem de Deus estampada na sua vida e no seu coração. E nós temos que entender que aquilo que Deus tem para trazer na minha vida e na sua vida, não é muitas das vezes coisas que nós entendemos, ou cremos, ou aceitamos. A difícil tarefa de pregar a palavra de Deus aconteceu nos dias do nascimento da igreja apostólica, da igreja chamada também como primitiva, porque era a igreja dos apóstolos. Eles começaram a pregar a Jesus. Então imagine vocês que nos dias que Jesus foi morto e foi crucificado, a morte de cruz era a pior morte que poderia existir para um ser humano. Significava um homem sem valor, um homem sem importância. Seria o mais baixo dos baixos, alguém que é maldoso, alguém que é um malfeitor, somente alguém que pudesse ser uma pessoa impiedosa, sem caráter, uma pessoa de um mau comportamento, mau caráter, é que seria morto na cruz. E Jesus foi morto na cruz, morte de cruz. E por que ele foi morto na cruz? Se ele não era um mau caráter, se ele não era um pervertido, se ele não era um malfeitor, por que ele foi cravado na cruz? Por causa do pecado meu e seu, por causa da nossa iniquidade, porque Deus fez cair sobre ele o nosso mal, o nosso pecado e a nossa iniquidade, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E a palavra de Deus diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha e não abriu a sua boca. E nenhuma beleza e nenhum valor e importância tinha para que nós o desejássemos. Então assim foi nos dias dos apóstolos, no dia dos discípulos. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, Jesus disse assim: vocês vão até os confins da terra, e vocês vão pregar a minha palavra, o meu evangelho, vocês vão pregar, vocês serão minhas testemunhas. Então eles chegavam pregando para as pessoas, dizendo assim: olha, nós viemos aqui em nome de Jesus. E para os judeus, falar, peraí,
Você vai falar de Jesus, aquele lá que morreu na cruz? Você vai falar que ele é o quê? Eu vou falar para você que ele é santo. Santo? Eu vou falar que ele é o Filho de Deus, é o Messias. Messias? Filho de Deus, enviado de Deus, o crucificado, o morto na cruz? Era escândalo. Chegar para as pessoas gregas, para as pessoas de outros povos e dizer, nós viemos aqui falar de um Jesus que foi morto na cruz. E a mensagem era essa: anunciamos a Cristo e Cristo crucificado, Cristo morto, que deu a sua vida, porque o Evangelho é esse, é a redenção do pecador, é a restauração do pecador, é anunciar o pecador que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós não temos que morrer, porque Jesus morreu a nossa morte. É pelo sangue dele que nós somos comprados, somos lavados, somos remidos, somos purificados, santificados e justificados. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque se tornaram uma nova criatura, porque nos tornamos uma nova vida, uma nova criatura. Então era difícil para os discípulos chegar e dizer e provar para as pessoas e convencer aquelas pessoas que aquele homem que aparentava ser um malfeitor, porque na opinião de muitos diziam assim, por que ele morreu na cruz se ele era bonzinho? Se ele era uma pessoa boa, por que ele morreu na cruz? Se ele não era um malfeitor, por que morreu na cruz? Se não era um bandido, por que morreu na cruz? Se não era uma pessoa de um mau caráter, por que então ele morreu na cruz? Porque somente essas pessoas morriam. Então tinha que se pregar alguém que morreu na cruz, mas que é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Alguém que morreu na cruz, mas que é Salvador e que é Senhor. Alguém que morreu na cruz e nós devemos crer no seu testemunho, devemos crer que Ele é o Salvador, devemos crer, mas espera lá, o malfeitor é Salvador? Aquele que morreu na cruz é que Ele é bom, Ele é Filho de Deus? Por isso que dizia Isaías 53, quem deu crédito a essa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Então, através do momento em que nós começamos a ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas diz a palavra de Deus que quando os discípulos de Jesus saíram pregando a palavra, e saindo anunciando o Evangelho, saindo pregando que aquele que morreu na cruz, que deu a sua vida na cruz, mas ele ressuscitou, e ele está vivo para sempre. Mas para que as pessoas cresçam, a Bíblia diz, então, eles saíram pregando por todas as partes, e o Espírito do Senhor testificava a palavra deles, confirmava a palavra deles com os sinais que se seguiam. Então, quando chegavam num lugar, eles anunciavam o reino de Deus, eles anunciavam a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse que vocês não devem começar nada sem que antes venha sobre vocês o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo, primeiro, convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, o Espírito Santo testifica no coração do homem que nós somos filhos de Deus. Terceiro, nós recebemos o Espírito de Deus, que através dele Espírito de adoção, que nós nos dirigimos a Deus e chamamos ele de Pai. E em terceiro, o Espírito Santo, quando habita na vida da igreja, habita no meio do povo de Deus, então ele se manifesta com sinais, com prodígios e com maravilhas. E quando nós começamos a anunciar a palavra de Deus, o reino de Deus, não tenha medo de anunciar Jesus. E quando você disser para alguém, Jesus Cristo que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, e tem todo o poder em cima do céu, em cima da terra, e embaixo da terra, tenha certeza que o Espírito Santo confirmará a tua palavra com os sinais que vão seguir. Tenha certeza, porque ele disse, em meu nome expulsarão demônios, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando você anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho de poder. Por isso Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele é a única salvação do pecador. E os discípulos
que depois se tornaram apóstolos, diziam: nós temos que pregar Jesus, e Jesus crucificado, Jesus morto, porque Ele levou o seu pecado. Como que eu posso chegar para um pecador e dizer para ele que existe remissão para o pecado dele, se eu não disser para ele que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Como que eu vou dizer para ele que a salvação veio de Deus em Jesus, e Ele morreu e ressuscitou e foi elevado e está sentado à direita do Pai? E como que nós vamos dizer isso e vamos provar essas palavras e convencer pessoas? Porque a ordem é essa: ide e fazei discípulos. O que significa fazer discípulos? Ensinar as pessoas, fazer deles alunos, aprendizes, que possam, acima de tudo, temer, crer, confiar, e que essas coisas sejam testificadas no coração de cada um deles. Então nós vemos como que começou a igreja do Senhor Jesus. Ela começou debaixo de um grande avivamento. Ela começou debaixo de um grande mover do Espírito Santo. Ela começou debaixo da unção poderosa do Espírito Santo, porque estavam 120 pessoas reunidas naquele mesmo lugar, e de repente ouviu-se um vento impetuoso, que encheu aquela casa e distribuiu entre eles labaredas de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas e a profetizar, e glorificavam o Senhor em outras línguas de outras nações, de outros povos que estavam em Jerusalém, e cada um deles ouviam o nome do Senhor ser exaltado, ser adorado e glorificado na sua língua. O curioso é que nós vemos muitas línguas que falaram ali, muitos idiomas que falaram, permitido pelo Espírito Santo, mas nós não encontramos nenhum aqui dizendo: eles falavam em hebraico, eles falavam na língua dos judeus, mas eles falavam na língua daqueles visitantes que estavam ali. Por quê? Porque para isso era o Evangelho. O Evangelho não era somente para os judeus, não somente para a casa de Israel, mas o Evangelho de Jesus Cristo deveria ser pregado em todos os povos, para todas as línguas, até os confins da terra, sem distinção de cor, sem distinção de raça, sem distinção de nacionalidade. Mas por onde o Evangelho ser pregado e ser anunciado, o poder de Deus, a unção de Deus e a virtude de Deus seguirão os sinais àqueles que crerem, e quando o Evangelho do reino de Deus for pregado. Jesus disse: quando vocês chegarem numa cidade, digam: é chegado a vós o reino de Deus. E depois os enfermos serão curados, os demônios serão expulsos, e haverá um grande mover dos céus naquele lugar. E nós temos que continuar, dar continuidade a isso, porque quando esse Evangelho foi derramado no coração, e o Espírito Santo derramado no coração dos apóstolos, então eles saíram com autoridade. Havia sinais, haviam prodígios, haviam maravilhas, haviam curas, haviam sinais extraordinários feitos pelas mãos dos apóstolos. Estevão fazia grandes sinais. A Bíblia fala que Filipe fazia grandes sinais. A Bíblia fala que Pedro fazia grandes sinais, e pelas mãos de Paulo e de tantos outros mais. Maravilhas eram feitas, e as pessoas criam no poder de Deus, e as pessoas sabiam que não era um evangelho, um testamento de alguém que morreu, mas acabou e não tinha um seguimento, mas que havia naquele evangelho um poder, que havia no nome daquele Jesus um poder extraordinário, que fazia maravilhas, que tocava no coração do pecador e transformava. Então, esse evangelho foi nos dado para a restauração e para a salvação do pecador. O mundo precisa do evangelho, porque o mundo pertence ao maligno. Todas as pessoas precisam da salvação. Os ricos precisam da salvação. Os pobres precisam da salvação. Homens de todas as partes, de todos os níveis sociais, econômicos, precisam da salvação. Não é só para o rico, nem só para o pobre, mas todo homem precisa do Senhor Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim.
E quando esse evangelho for pregado e anunciado, e por onde ele for anunciado, os sinais acompanharão, o Espírito Santo testemunhará e testificará, confirmará a palavra do evangelho com os sinais e com as maravilhas que seguirão. Por isso é o evangelho que toca no viciado, toca no perturbado, toca no pecador, toca num bandido, toca num criminoso, toca num malfeitor, e o evangelho transforma. Por quê? Porque existe uma unção no evangelho, um poder no evangelho, o poder que é do Espírito Santo, o poder que é derramado pela glória de Deus. Então é esse evangelho que nós precisamos pregar, é esse evangelho que a igreja tem que pregar. E quando nós saímos daqui e testemunhamos acerca do evangelho de Jesus Cristo, não estamos testemunhando acerca de um evangelho qualquer, não estamos testemunhando de um homem qualquer. Não podemos apenas se falar assim: olha, morreu uma pessoa, então você diga alguma coisa acerca dessa pessoa. Então você vai começar a lembrar daquela pessoa e vai falar, você vai fazer um discurso lá no funeral dele, e vai dizer quem ele era. Aí você vai dizer: eu conheci essa pessoa, era um bom pai, era um bom marido, era um bom trabalhador, era um bom cidadão, cumpria com seus deveres, era um homem honesto, era um homem bom. E daqui a pouco vai começar: era um bom profissional, fazia bem o seu trabalho, era responsável, era idôneo. Mas de repente você não vai ter muito mais o que falar. Por quê? Porque se você vai começar a falar algo mais, você vai ter que começar a repetir aquilo que você já disse. Por quê? Porque esgotou. Porque esgotou. Agora, quando você começa a falar de Jesus Cristo, quando você começa a falar da pessoa do Senhor Jesus Cristo, você prega 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e continua falando, e cada dia você prega algo novo, e cada momento você fala algo diferente. Você fala daquele que é santo, daquele que é poderoso, e aquilo que o Espírito Santo vai te revelando, vai te mostrando e vai se manifestando. Não somente isso, porque aí as pessoas dizem: eu tenho algo para falar de Jesus. Se eu chamar cada um aqui agora e dar o microfone para que cada um fale algo de Jesus, cada um tem algo para falar. Alguém vai dizer assim: ele salvou a minha vida. O outro vai dizer: ele curou a minha enfermidade. O outro vai dizer: eu estava desempregado e ele abriu as portas para mim. O outro vai dizer: eu estava nos vícios e ele me tirou. O outro vai dizer: eu estava na morte e ele me tirou. O outro vai chegar aqui e dizer: eu sou um milagre porque encontrei com Jesus. E cada um vai ter alguma coisa ou muita coisa para dizer de Jesus. Então nós vamos amanhecer o dia aqui e nem todos vão ter terminado de falar ainda sobre Jesus. Por quê? Porque grande é as suas obras e grande é o seu poder. Porque a própria palavra de Deus diz que se fossem escrever em livros todo aquilo que Jesus fez, o mundo inteiro não teria espaço para guardar, para se armazenar a quantidade de livros que teriam que ser escritos das suas obras e das maravilhas que ele efetuou no meio do povo. Dá para você imaginar quem é esse Jesus? Dá para você imaginar o poder dele, a unção dele, a manifestação dele, a glória dele e tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus? Cada experiência que você pode ter, como teve Pedro, chega na porta de Formosa e um coxo, um paralítico, um homem que estava ali deficiente, estende a mão e diz: me dá uma esmola, uma moeda para me comer um pão, alguma coisa. E Pedro diz, Pedro e João: olha para nós, não temos ouro, não temos prata, mas aquilo que nós temos, nós vamos te dar gratuitamente. E pegou a mão daquele homem e começou a arrastar aquele homem, a puxar o homem, e diz: fique em pé e comece a andar em nome de Jesus o Nazareno.
E aquele homem se levantou e os seus pés se firmaram, e a Bíblia diz que ele andou, pulou, saltitou, e ele entrou no templo, e ele pulava, ele gritava, e ele adorava a Deus, e diziam as pessoas: quem é esse maluco, quem é esse louco, por que ele está fazendo todo esse estardalhaço? E alguém já olhava e dizia assim: mas parece que aquele paralítico que fica na porta do templo, pedindo esmola. E alguém dizia assim: parece não, é ele. Alguém dizia: mas não pode ser ele, porque ele é paralítico, como é que ele está pulando? E como é que ele está gritando? E ele dizia: sou eu. É que a glória do Senhor Jesus, o poder do Jesus, a unção que está no nome de Jesus, anunciada por esses homens, fez com que eu pudesse levantar, que eu pudesse andar, e que eu pudesse pular, e que eu pudesse saltar. É o poder do Evangelho, é o poder do Evangelho de Jesus Cristo que tem que ser anunciado, não o Evangelho de letras, de palavras. Paulo disse: eu vim até vós, não com palavras persuasivas de conhecimento, sabedoria humana. Ele disse assim: mas eu vim na unção e no mover e na autoridade que há no nome de Jesus, através do Espírito Santo, para que sinais, curas, maravilhas sejam feitas no meio de vós. Então o que eu quero dizer para você, que você não veio aqui para receber um evangelho que não vai te dar uma resposta. Você não veio buscar um evangelho que você vai sair daqui na mesma situação que você chegou, mas um evangelho que toca, que muda, que transforma, que salva, que cura e que restaura a vida do homem, que salva o pecador, que levanta o cansado, o oprimido, o abatido e faz dele uma nova criatura. Esse é o Evangelho. O mundo tem que ser tocado pelo Evangelho, o mundo tem que conhecer o Evangelho, o mundo tem que ser salvo pelo Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a salvação de Deus para a humanidade. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação do pecador. Não é opcional. E não é para a igreja também optar entre levar ou não levar, anunciar ou não anunciar. O que nós precisamos é entrarmos na presença do Senhor, orar, adorar, jejuar, consagrar, santificar, nos tornarmos cheios do Espírito Santo, como Pedro foi cheio do Espírito Santo. Pedro, quando viu que o Evangelho tinha poder, Pedro, quando viu que aquele Evangelho tinha autoridade, e tinha o poder para transformar, para tocar, para libertar pessoas, para transformar pessoas, ele começou a orar mais, buscar mais, consagrar mais, santificar mais, jejuar mais. E a Bíblia diz que quando Pedro saía e andava pelas ruas, as pessoas corriam na direção dele, para que pelo menos os doentes e os perturbados fossem enfileirados por onde Pedro haveria de passar, para que a sua sombra tocasse nos doentes, e tocasse nos enfermos, e tocasse nos perturbados e endemoniados, eles fossem livres e fossem curados. Que unção é essa? É a unção do Evangelho. Que poder esse? É o poder do Evangelho. Que Evangelho é esse? É o Evangelho de Jesus Cristo, que nós recebemos, que nós cremos e que nós anunciamos. E se nós estamos aqui para anunciar, não para Rio Claro, mas para o Brasil e para o mundo inteiro, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo faz do homem uma nova criatura, e se nós podemos crer, nós vamos herdar a vida eterna, porque Ele veio para nos dar vida e nos dar a vida com abundância. Aleluia! Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 9, versículo de número 22. Levítico 9, 22. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Levíticos 9, 22. Diz assim: Levíticos 9, 22.
Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. E desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Dá para você ter uma ideia? Quando Arão e quando Moisés começaram a abençoar o povo, Arão tinha autoridade, tinha unção, tinha recebido o poder de Deus para ser um homem que abençoaria o povo. E quando diz aqui a palavra, levantou as mãos ao povo, Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou. Nós temos que entender isso. Alguém que é ungido por Deus, alguém que é revestido da autoridade de Deus, alguém que é credenciado por Deus para ser abençoador, ele abençoa, estende a mão e abençoa, e a bênção do Senhor vem sobre aquele pelo qual ele está abençoando. A partir do momento que nós levantamos a mão, eu te abençoo, eu profetizo que a bênção do Senhor venha sobre a sua vida, a bênção do Senhor venha sobre a sua família, a bênção do Senhor venha sobre a tua casa. E nós somos credenciados por Deus, ungidos por Deus, nomeados por Deus, autorizados por Deus. Então o que acontece? Aquilo que nós estamos fazendo é uma ministração que se manifesta, é um poder que se manifesta sobre o povo. Já começou abençoando, estendendo as mãos. Depois, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Se antes ele tinha autoridade para abençoar, agora, depois que ele abençoou o povo, ele vai até o altar e faz a expiação do pecado, faz o holocausto e faz a oferta pacífica. Depois o que ele faz? Diz aqui, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Antes de formar o tabernáculo, havia no meio do acampamento de Israel a tenda da congregação. Era uma tenda que Arão, que Moisés, que Josué entrava em oração, e a Bíblia diz que quando eles olhavam, o povo de Israel ficava observando quando Moisés ia na direção daquela tenda, eles ficavam olhando, Moisés está indo para orar e buscar a presença do Senhor, e eles viam quando Moisés entrava na tenda, olhava para os céus e via uma coluna de fogo que descia dos céus em cima daquela tenda. E ali Moisés orava, buscava a face do Senhor, e quando ele saía dali, saía ungido com a unção, com o poder e com a autoridade para falar ao povo e para abençoar o povo. Então, depois desse sacrifício, entrou Arão, entrou Moisés, e eles entraram naquela tenda da congregação, e eles começam a orar e buscar a presença do Senhor, e começa a clamar a presença do Senhor, e diz aqui a Bíblia, depois saíram, se havia unção e autoridade antes da oferta do holocausto, agora o que eles fazem? Depois que eles fazem tudo isso, entram, oram e buscam o Senhor, para que eles fizeram aquilo? Quando saíram, o que eles fizeram? Abençoaram o povo. A princípio nós vemos somente Arão abençoando o povo. Agora nós vemos assim, e quando eles abençoaram o povo, o que aconteceu? Diz assim, a glória do Senhor apareceu a todo o povo.
O que eu quero dizer para você, que quanto mais a igreja buscar, quanto mais a igreja consagrar, quanto mais a igreja, você como igreja tem a autoridade de Cristo para ser, Paulo diz assim, nós somos embaixadores de Cristo, representamos o Senhor Jesus, o seu evangelho, anunciamos aos povos. Mas quando a igreja entra em comunhão, em adoração, em oração, em consagração, em santificação, então o poder de abençoar é muito maior, porque quando nós abençoamos, diz a palavra de Deus, que a glória do Senhor se manifesta e se revela ao povo, e todo mundo começa a contemplar a glória de Deus, e a receber os benefícios da glória de Deus. E por último, nós vemos uma coisa ainda fantástica que acontece aqui, porque enquanto os sacerdotes preparavam um outro sacrifício, colocavam no altar um sacrifício, para ser oferecido ao Senhor, vamos colocar aqui um sacrifício para oferecer ao Senhor, e diz, aquela glória que estava no meio do povo, e todo o povo contemplava a glória de Deus, aquela glória se manifestou um grande labareda de fogo, e diz a Bíblia, porque o fogo saiu de diante do Senhor, e passou pelo altar, e o próprio fogo consumiu aquela oferta, o holocausto, e a gordura que estava sobre o altar para ser queimada. Não foi preciso que o sacerdote acendesse, não foi preciso que um homem chegasse e colocasse, ateasse fogo naquele lugar, mas a Bíblia diz que a própria glória de Deus manifestou naquele altar, e diz assim, que o fogo se acendeu sobre aquele sacrifício que estava no altar. E eu quero dizer aqui nessa noite, que esse altar que Deus quer colocar o fogo da glória dele, é você, sou eu, e é cada um de nós que estamos aqui. E diz aqui a palavra de Deus, o povo vendo tudo isso, jubilou, e caiu sobre as suas faces. O apóstolo Paulo diz assim, que os filhos dos homens esperam com expectativa a manifestação dos filhos da luz, dos filhos de Deus. O mundo espera com expectativa. Quando você reúne para orar, o povo se alegra. Por quê? Porque sabe que você vai amontoar a unção e a glória de Deus na sua vida. Quando você começa a orar e a igreja começa a consagrar, santificar, buscar ao Senhor, buscar a glória do Senhor e desejar o fogo da presença do Senhor, o mundo inteiro se regozija e se alegra. Sabe por quê? Porque sabe que nós vamos ser canais para abençoar eles. As pessoas veem você indo para a igreja, alguém já não fala? Leva o meu nome lá e põe na oração. Não fala isso? Coloca o meu nome na oração. Por quê? Porque ele sabe que você vai na presença do seu Deus e diz, leva o meu nome diante do seu Deus, para que ele se lembre de mim, para que ele me abençoe, para que ele me visite, para que ele tenha misericórdia da minha vida. Alguns já dão uma fotografia e dão até uma peça de roupa, porque creem que se você levar diante do seu Deus, a unção vai tocar e vai manifestar, e ele vai ser abençoado. Imagine quando nós decidimos enchermos da presença do Senhor, e você como altar, a glória do Senhor se revelar e se manifestar na sua vida e no seu coração, como aconteceu na vida de Paulo, como aconteceu na vida de Silas, como aconteceu na vida de Barnabé, como aconteceu na vida de Estevão, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, como aconteceu na vida de tantos outros, de Pedro. Porque a sombra sua, a tua sombra vai tocar e as pessoas vão ser alcançadas pela glória do Senhor. É tempo de nós buscarmos se existe uma glória, se existe um poder. O que disse Gideão? Quando o anjo aparece a ele e diz assim, varão valoroso, o Senhor é contigo, o Senhor Deus de Israel é contigo, você é um varão valoroso. E ele disse assim, se o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, se ele é comigo,
então, onde estão os seus sinais? O que se faz dos seus sinais? Por que eles não manifestam então os sinais do Deus de Abraão, do Deus de Moisés, que arrancou o povo do Egito e fez o mar vermelho se abrir? Eu quero ver a unção desse Deus, eu quero ver o poder desse Deus. Se Ele está na minha vida, eu quero ver a glória dEle. Se Ele está na minha vida, eu quero ver o mover dEle, eu quero ver o poder dEle. Foi esse o desejo do coração de Gideão. E você quer saber o resultado disso? Ele contemplou a glória do Senhor, porque o Senhor disse assim: Gideão, você vai formar um exército. Você vai formar um exército, e o teu exército vai vencer todos os midianitas que têm se levantado contra Israel. Todos os homens que têm feito Israel empobrecer, têm humilhado e têm feito essa nação ser uma nação pobre e ser uma nação miserável. Hoje você vai livrar a nação de Israel da mão do teu inimigo, com um grande exército que você vai levantar. E aí você já sabe a história de quanto que ficou o exército dele. O exército de Gideão tinha 300 homens. 300 homens apenas, que não precisaram lutar com as suas espadas, mas homens que foram movidos por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, para que fossem testemunhas ocular da glória, da grandeza e do poder desse Deus, porque eles cercaram o inimigo para assistir a derrota. Não foram pessoas convocadas para a guerra, mas foram pessoas convocadas para ser a testemunha ocular da manifestação da presença do seu Deus. Vocês vão lá, não para lutar, mas vocês vão lá para ver o seu Deus lutar. Você não vai lá para desembainhar a espada, mas você vai lá para ver o teu Deus quando desembainha a espada e luta contra o seu inimigo. E eles ficaram assistindo, vendo o inimigo cair por terra a fio da espada, mas a espada do Senhor. É isso que o Senhor quer da sua igreja, é isso que o Senhor quer do seu povo, e é isso que Deus vai fazer aqui nessa noite, não só na sua vida, você que está aqui, mas aqueles que também podem estar nos ouvindo em qualquer outra parte. A bênção do Senhor também estará na vida de cada um. Vamos colocar em pé? Eu quero que você nessa noite creia que o Senhor está aqui, que a presença dEle está aqui. Onde você está agora? Você diz: eu estou na tenda do tabernáculo, onde eu vou me encontrar com a glória do Senhor, onde eu vou me revestir da autoridade do Espírito do Senhor. E o que eu quero dizer para você, que se a glória da primeira casa foi grande, qual será da segunda casa? Se a glória que esteve sobre Moisés foi tamanha, imagine a glória que estará agora sobre a igreja, porque nós somos cheios do Espírito Santo, e vocês são templo e santuário, e o Espírito Santo habita em cada um de vocês. Curva a sua cabeça agora, feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida, deixa o Espírito Santo de Deus encher o seu coração. Deixa que a glória do Senhor inunde a sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje cheio do Espírito, tocado pelo Espírito, movido pelo Espírito, direcionado pelo Espírito do Senhor. Vamos clamar ao Senhor, vamos invocar o nome do Senhor. Ó poderoso Deus, maravilhoso é o nome do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus em cuja presença nós estamos. Ó Deus, a tua palavra diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tua palavra diz, Senhor, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, Senhor. Nós estamos aqui agora, anunciando, Senhor, que Tu és o Deus de milagre, que Tu és o Deus
de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É o Deus em cuja presença nós estamos. Traz agora, Senhor, a tua unção, traz agora o teu poder, traz agora a tua libertação, traz agora, Senhor, o mover do teu Espírito Santo. Eu quero ouvir o som da igreja, eu quero ouvir o som impetuoso que desceu na casa em Atos capítulo 2 e que está descendo aqui agora. E distribuiu entre eles línguas de fogo, e todos foram cheios da presença do Senhor, e todos glorificavam e adoravam o Senhor. Então levanta a sua voz e começa a adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que para muitos é escândalo, porque estamos adorando aquele que morreu e morreu na cruz, mas aquele que Jesus, o Nazareno, aquele que Deus o ressuscitou dos mortos e deu a ele poder e autoridade. Estamos pregando aquele que morreu e morreu na cruz, mas tem poder para libertar o cego, o surdo, o mudo, o canceroso, tem poder para libertar o leproso, para ressuscitar os mortos, tem poder para libertar o cansado, o oprimido, o pecador, todos aqueles que precisam da salvação, todos aqueles que precisam do perdão. O mundo precisa ser salvo, o mundo precisa ser salvo, porque o lago de fogo e enxofre não foi feito para o homem, mas foi feito para o diabo e os seus anjos. Mas o Senhor preparou para os homens o seu reino eterno, por isso enviou o seu Filho amado, por isso enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa, que todos aceitem o testemunho do seu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida na cruz, que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, e tem todo o poder e toda a autoridade em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra. É aquele que venceu a morte e venceu o inferno. Nós pregamos Jesus que morreu na cruz, mas como disse o apóstolo Paulo: onde está tu, ó morte? Onde estão os teus aguilhões? Porque tragada foi a morte pela sua vitória. E quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele venceu o último inimigo, que seria a morte, e ele ressuscitou e vive para todo sempre, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lírio dos vales, estrela resplandecente da manhã. É o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é o verbo de Deus que veio para trazer vida e trazer a luz para os homens. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome, porque tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. A ti seja a honra, a glória, o louvor para todo o século dos séculos, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, não esqueça que sábado, dia 21, nós vamos ter o 11º aniversário da igreja, lá no Novo Venzio. 19 horas o ônibus sai daqui da porta da igreja, e levando os irmãos lá para outra igreja, e quando terminar, depois traz de volta aqui. Dia 21, sábado, 19 horas o ônibus sai daqui. Venham participar e vamos adorar o Senhor e celebrar junto o nome do Senhor. Vamos encerrar. Eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo que o Espírito de Deus está nesse lugar, e quando você sair, eu sair daqui, a glória do Senhor vai acompanhar cada um de vocês, e por onde vocês passarem e levarem esse evangelho do reino, o Senhor vai confirmar a tua palavra com sinais, com prodígios e com maravilhas. Graças a Deus. Vamos encerrar. Meu Deus, todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos ouvem agora, Senhor, sejam tocados e sejam alcançados pelo poder do Teu Espírito Santo. Eu oro por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que estão, Senhor, nas suas casas,
Meu Deus, estende as tuas mãos agora e que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida e cada coração. Em nome do Senhor Jesus, como Arão abençoou o povo, e depois que saíram do tabernáculo, da tenda, da congregação, Arão e Moisés abençoou o povo e a glória do Senhor se manifestou e se revelou sobre o povo. Assim também, Senhor, como ministro do Teu Evangelho, meu Deus, eu abençoo este povo agora, em nome do Teu Filho Jesus, e que a glória do Senhor revele-se a cada um deles nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém? Aplauda o Senhor e adore o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Toda a glória nós oferecemos ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos. Por favor, irmãos, saúde uns aos outros na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.